sou Vanessa Weber. E eu sou Gabriel Frois e você está no compilado especial, diretamente de Londres e Oxford, aqui do Código Fonte TV. Com participação especial, né? Isso aí, então esse tá pra lá de especial. E nós estamos aqui gravando desse lugar maravilhoso e não é novidade para ninguém que muitos devs brasileiros têm como principal objetivo trabalhar no exterior ou para o exterior. Afinal de contas, né, ganhar em libras, euros ou dólares e gastar em real é uma maravilha, né? E para acessar essas oportunidades, uma das primeiras coisas que você vai precisar, na maioria dos casos, é ter um CNPJ para prestar serviço e pagar os impostos corretamente. Eu sei que ninguém gosta de pagar imposto, mas é preciso, não tem jeito. E para abrir o seu CNPJ e manter a empresa em dia, vocês sabem que nós indicamos a Contabilizei, que é a contabilidade parceira aqui do canal e que deixa tudo que nós precisamos da maneira acessível pela plataforma. Tem emissão de notas fiscais, modelos de invoices, cálculo de impostos e até financeiro e conta PJ integrada para o seu salário trabalhando na gringa cair direto lá. Se você precisar abrir um CNPJ, eles fazem sem custo, você apenas paga as taxas e usando o nosso cupom você ainda ganha um mês grátis. Tem um link na descrição para você conferir todos os serviços e os planos e para escolher o que melhor vai te atender. Falando ainda no sonho de trabalhar no exterior. Todo mundo já sabe que a nossa área está bem diferente e que é preciso sim se preparar para as oportunidades que estão surgindo. Agora, não, os devs não serão extintos. Por exemplo, a Amazon anunciou recentemente 11 mil novas vagas focadas em IA, Machine Learning, Cloud e Engenharia de Software para estudantes e recém-formados. Se você está chegando na área ou já está aqui por um tempo, hoje é fundamental saber de verdade como trabalhar com IA. E o MBA da Full Cycle vai sim te ajudar nessa nova fase. Isso porque ele é um MBA em Engenharia de Software, focado em IA, e para ela ser usada de forma estratégica no dia a dia e no desenvolvimento das soluções que as empresas buscam com agentes, automações e sistemas inteligentes. O link com mais informações sobre o MBA da Full Cycle está aqui na descrição, tá bom? Então confere o conteúdo que você vai ver como ele é todo voltado para a prática e vai ser excelente para a sua evolução e dia a dia no trabalho. Então bora para as notícias nesse compilado diferentão. O GitHub confirma invasão e roubo de milhares de repositórios internos, tá? Poxa, o compilado todo bonito, com esse cenário maravilhoso. A gente começa com uma notícia ruim. Pois é, mas olha só, olha o título. Repositórios internos, não são os privados. Existe uma diferença, mas ainda assim eu acho ruim a notícia, hein? Vamos entender Vamos isso lá. aqui, né? O GitHub confirmou que sofreu uma violação de segurança após atacantes acessarem e extraírem os códigos de quase 3.800 repositórios internos da empresa. A atividade suspeita foi detectada na segunda-feira, no dia 18 de maio, originada a partir do comprometimento de um dispositivo de um funcionário. Segundo as investigações, viu? Também acontece lá, viu? Segundo as investigações iniciais da equipe de segurança, o vetor do ataque foi uma extensão maliciosa e envenenada do VS Code, publicada por terceiros. Assim que a invasão foi identificada, a empresa isolou o endpoint afetado, removeu a versão da extensão do ar e iniciou os protocolos de resposta a incidentes, realizando a rotação de segredos críticos e priorizando as credenciais de maior impacto. Pois é, a empresa informou que a ação atingiu apenas repositórios de propriedade do próprio GitHub, por isso que a gente falou, repositórios internos, sem evidências de impactos em dados de clientes armazenados fora desse escopo, como organizações ou repositórios externos. Contudo, alguns dos arquivos internos afetados, aí que tal, continham trechos de interações de suporte com usuários. O grupo conhecido como Team PCP ou Team PCP assumiu a autoria do ataque, que se soma a outros incidentes recentes do mesmo grupo. A gente já falou de ataque, mas foi via MCP, se não me engano, né? No próprio GitHub, que deu acesso a repositórios, sim, esses privados, né? Incluindo aí o scanner de vulnerabilidade Triv e a biblioteca de JavaScript Axios. Também você lembra, nós também falamos nisso. O GitHub continua monitorando a infraestrutura para evitar atividades subsequentes, além de planejar a publicação de um relatório completo assim que fechar a análise dos logs. Devem ter muitos logs ali para serem analisados, obviamente. Tudo bem. Mas não interessa. Mas olha só, já dá para saber como aconteceu. É muito bom ter o relatório, saber detalhadamente, porque muita gente depende do GitHub, a gente sabe. Empresas, desenvolvedores, ainda é
ou pode ser que se mantenha realmente por muitos anos ainda a ferramenta mais utilizada aí por nós desenvolvedores, por isso que eles têm que ser super transparentes, né? Sim, não tem a menor dúvida. E o que acontece? 3.800 repositórios. É coisa pra caramba, internos. Uhum. Então, realmente, o próprio GitHub utiliza muito o GitHub. O GitHub. Agora, a gente olha por outro lado, olha como isso não parece um castelo de cartas. Porque um funcionário no seu computador que tem acesso a esses repositórios, o cara deu um mole, instalou uma extensão maliciosa no VS Code e simplesmente abriu as pernas da empresa. Não é? Pois é um perigo. E a gente já falou várias vezes aqui em relação às extensões do VS Code e de outros editores, outras extensões, navegador e tudo mais, mas em especial ali dos editores, elas acabam rodando no mesmo nível de acesso que você, o usuário ali da máquina, tem. Então as permissões são as mesmas. Por isso, o perigo de se explorar essas extensões é imenso, né? Pois é, mas o que me chama atenção nesse tipo de coisa, que a gente já viu em outros lugares, é como que um funcionário, que obviamente ele tem que ter acesso, tem que ter a autorização para isso, ele pode ser atacado por algo tão simples e tão trivial. E aí você fala, pô, então essas pessoas que têm todas essas permissões tem que ter o cuidado redobrado. Eu acho que todo mundo tem algum nível de permissão. Todo mundo tem que ter o cuidado redobrado. Até as pessoas mais técnicas estão vulneráveis. É claro. Né? O VS Code foi um vetor, mas poderia ter sido outro. Poderia, por exemplo, ter sido um terminal ou uma ferramenta de CLI que também tem acesso a outro tipo de permissão. Não importa, assim. Tudo bem, importa qual é a ferramenta. Não importa, o que eu digo é em relação, olha como é frágil o nível de segurança. Porque todo o ecossistema ali que a gente trabalha, né? Porque basta uma pessoa dar um molezinho numa extensão que acontece esse tipo de... Não, mas... eu ia ter que falar como você, de abrir as pernas novamente. Mas imagina isso. Porque internamente, dentro do GitHub, deve ter várias políticas de concessão de acesso, autorização, níveis de acesso. Isso tudo se perde completamente por conta de uma extensão. Então, olha em que mundo nós vivemos, né? É perigoso você conceder acesso, ao mesmo tempo você tem que ter acesso, dar acesso às pessoas. Mas diz aqui nos comentários, e eu quero saber se isso já aconteceu em algum nível aí, com algum projeto, alguma empresa que você conhece. Eu já digo por mim, adianto, aqui no Código Fonte já aconteceu, entendeu? Porque a gente tem pessoas que trabalham com a gente precisa dar permissões a algumas coisas. E geralmente, quando isso acontece, a gente coloca um termo de responsabilidade, tem tudo isso. Só que isso aí não é só exime do problema. É um paliativo. Exatamente. O problema pode acontecer de qualquer forma. Ondas de ataques infectam centenas de pacotes NPM. Viu que a gente começou, então, só com a parte de segurança, né? Eu já dei a ideia e muitos de vocês já comentaram sobre a gente fazer episódios exclusivos só sobre segurança. SEC. E a gente pediu lá o hashtag SEC. E se você quiser, eu estou no processo de convencimento da Vanessa, tá? Então eu preciso da ajuda de vocês. Vem aqui nos comentários, coloca aí hashtag SEC. Pois é, eu sou meio difícil de se convencer, viu? Mas ele sabe por que eu sou difícil, né, gente? Porque mais uma gravação ali na semana ou quinzenal é suado pra gente. Então, mas olha só o quanto que está acontecendo agora, né? De infecções. Conteúdo não falta, não. Mas bora para a notícia aqui, ó. O ecossistema NPM enfrenta uma sequência severa de ataques automatizados a cadeias de suprimentos. E a gente já falou isso no último episódio, e no penúltimo, e em vários outros, especificamente sobre o NPM, e ó, mais um, tá? Isso não é déjà vu, não. Com foco no roubo de credenciais corporativas de infraestrutura. A primeira ofensiva ocorreu no dia 13 de maio, comandada por um operador de ameaças apelidado por Shai Hulud. O atacante comprometeu a conta de um mantenedor da Open Network e injetou scripts espiões em 314 pacotes legítimos e verificados, incluindo o componente Toon Connect Protocol. Vamos falar que eu nunca usei isso não, tá? 2 dias depois, em 15 de maio, uma campanha idêntica ou operada por um imitador utilizou a mesma técnica de automação baseada em worms para violar o ecossistema do pacote Big Number JS, uma biblioteca matemática muito popular voltada para operações de aritmética decimal de precisão, demonstrando a velocidade extrema de replicação desses modus operandi dentro do ecossistema JavaScript. E na sequência direta dessa onda, no dia 19 de maio, o grupo conhecido como Team PCP, o mesmo, né, do anterior, realizou uma nova ação em massa, escolhendo como alvo a biblioteca corporativa de visualização de dados AntV,
mantida pela gigante chinesa Alibaba, ou Alibaba. Em apenas 22 minutos, o grupo publicou 637 versões contaminadas no namespace desse projeto, somando-se a incidentes recentes do mesmo grupo contra o 10-Stack Router, o Scanner Trivy e a biblioteca Axios. Em todas as ocorrências catalogadas, o malware age de forma silenciosa para varrer ambientes locais em busca de chaves de nuvem da AWS, chaves de autenticação do Kubernetes, tokens do NPM e registros do OnePassword. Os engenheiros removeram as versões e recomendam invalidação e rotação imediata de credenciais de desenvolvimento. Então, isso que aconteceu agora no NPM também é mais ou menos a mesma coisa lá do GitHub. Não importa muito, o incidente não gerou outros problemas, estamos monitorando. Mas uma vez que você tem, por exemplo, na notícia anterior, 3.800 repositórios, nesse caso aqui, 637 versões contaminadas no namespace de um projeto, você consegue acessar credenciais, e essas credenciais é que fazem o problema. O estrago. Que fazem o estrago. Muitas vezes o código está lá, beleza. Exatamente, não estão tão interessados talvez no código, né? A menos que tenha algo de muito potencial ali dentro. Mas você vê que eles atacam ali bibliotecas que são chaves e vão justamente atrás de credenciais de grandes acessos. Olha isso, né? Registros do OnePassword. Imagina, ele encontra ali registros ali, fica fácil às vezes de você... E aí você não sabe a extensão disso. Se for nesse caso aqui, às vezes comprometer uma conta do OnePassword, imagina o que tem de credencial lá dentro. E aí como é que você vai saber se foi invadido ou não? Fica bem mais complicado. Então, tá vendo, Vanessa? A gente precisa fazer episódios sobre SEC. Tá muito complexo, toda semana. Exatamente. Não precisa muito tempo de convencimento, né? As notícias vão nos convencendo, ou melhor, me convencendo nesse caso. Vamos para a próxima. Olha só, a Microsoft lança sua primeira distribuição Linux para servidores. Se eu não me engano, essa versão já existia aí, mas eu agora acho que é para valer. Deram um boost nela ali. A Microsoft surpreendeu o mercado tech ao anunciar o lançamento do Azure Linux 4.0, sua primeira distribuição Linux voltada oficialmente para o ambiente de servidores. O sistema operacional é baseado no Fedora Linux, utilizando a distribuição como upstream para a composição de seu ecossistema de pacotes RPM, com a própria Microsoft realizando a curadoria direta de toda a cadeia de suprimentos de software. Desenvolvida como uma distribuição de código aberto disponível no GitHub, a plataforma foi estruturada de forma minimalista, contendo apenas o conjunto essencial de pacotes necessários para inicializar o runtime e sustentar workloads na nuvem. O objetivo principal da engenharia foi criar um sistema operacional construído sob medida para a infraestrutura Azure, integrado verticalmente para otimizar a segurança e a performance de serviços corporativos. A nova distribuição atua como um host de containers otimizado para o Azure Kubernetes Service, o AKS, e traz compatibilidade com a arquitetura de hardware ARC64. Para facilitar o fluxo de trabalho dos desenvolvedores, a empresa confirmou que disponibilizará imagens oficiais para o Windows Subsystem for Linux, o WSL, permitindo a execução local no Windows 11 para garantir consistência idêntica entre os ambientes de teste e a nuvem. A liderança da Microsoft descartou qualquer plano para o desenvolvimento de uma interface gráfica de desktop. Duvido. Se os usuários pedirem, eles já vão ter que fazer. Eu também acho. Reforçando que o sistema adota o gerenciador TDNF e permanece estritamente voltado para o lado servidor. Começa assim. Pois é, aos poucos vão mudando de ideia. Mas tudo bem, eu entendo os dois lados ali da Microsoft. Primeiro porque, de fato, ela descobriu, não, gente, olha, o Linux é mesmo muito melhor para servidores. Então, esquece aquela parte do Windows Server, né? Vamos deixar isso de lado. Mas eles não vão abdicar do Windows Server. Não, mas eu acho que é o primeiro passo. Então, mas esse aqui é um movimento mostrando que a própria Microsoft hoje também depende do Linux. Lembrando que já há muitos anos a Microsoft já é uma das maiores contribuidoras do open source. Em especial do Linux, né? Não é à toa, ela também depende dele. Nós sabemos que a infraestrutura do Azure é majoritariamente baseada em Linux, né? Então faz todo sentido. Mas ao mesmo tempo eu entendo que ela tem essa resistência de trazer uma versão Linux dela para os desktops, porque isso aí bateria de frente com o Windows, o principal produto ali dela, né? Mas já bate de frente com relação ao Windows Server também, que é um produtão. Sim. Pode não
saltar os olhos de muita gente, mas o Windows Server é um produtão também. Pode ser, mas talvez não seja uma jogada de mercado, tipo, poxa, é difícil, agora eu vou substituir o Windows, Pois é. né? Não, Então tem um peso muito eu acho. grande. Então, mas se ela lança um produto melhor, estou chutando aqui, tá? Se é melhor ou não, isso aí vocês é que avaliem. Vocês nos digam. Mas se ela lança um produto melhor, a tendência é ela acabar descontinuando aquele que não está dando certo. Várias empresas fazem isso, e Google é fera em fazer isso aí. E para a Microsoft não é diferente não, cara. Eles têm que realmente ter noção de que se eles estão indo por esse caminho, eu acho que até é o caminho certo, é porque eles em algum momento vão perceber, olha, é melhor a gente dar foco em algo, num produto que está dando certo ou não. Mas como existem muitas distribuições Linux também, eu não sei, aí a concorrência é grande. Eu não sei se a Microsoft vai pegar alguma fatia de mercado, mas como ela tem também muitos clientes corporativos, esse pode Fica ser mais fácil esse pode ser o pegar, foco dela, né, com essa distribuição no início. Vamos oferecer algo em que a gente... Cara, ó, vou te falar, isso é mal comparando o que a Red Hat faz, né? Não, nós agora temos um suporte mantido completamente pela gente mesmo para uma distribuição Linux e a gente garante ali suporte e etc. Então, eu acho que é esse caminho. Então, não quer dizer, por exemplo, necessariamente, eu acho que uma vez que essa distribuição de código aberto vai estar disponível no GitHub também, então a Microsoft não vai poder fazer aquela coisa de fechar, entendeu? Vai ter gente fazendo fork disso aqui também, entendeu? Então, me diz aqui, que eu quero saber se você trabalha com ambiente Windows, com tecnologias do Azure, por exemplo. Se você já testou essa versão aqui, lembrando que é voltada para servidores, mas também vai estar disponível no WSL. Então, para quem desenvolve. Para quem desenvolve, está utilizando o Windows e quer ver isso tudo rodando, já dá também para utilizar. Bora para mais uma aí. Bora para mais uma, e dessa vez temos que falar de IA, né? Tava demorando. Segurança, ainda não tinha vindo o IA aqui no compilado. Um estudo mostra que a IA está gerando um trabalho oculto para os devs. Eu acho que todo mundo que está trabalhando com IA percebe em algum nível isso aí. Ó. Um estudo com 700 profissionais e gestores de engenharia nos Estados Unidos, Reino Unido, aqui onde nós estamos. Ó, vou aproveitar que eu não falo sempre essa frase. França, Alemanha e Índia mostra que a IA generativa está mudando a produtividade dos desenvolvedores por um caminho menos glamuroso. Tá, isso aí acho que todo mundo já sabe, né? Que está mudando a produtividade. Para alguns para mais, para alguns para muito mais e para algumas pessoas até menos. Né? Ela acelera a criação de código, mas empurra para os desenvolvedores uma carga meio que invisível ali que métricas tradicionais não conseguem enxergar. A lógica do trabalho mudou e, em vez de serem só autores do código, devs passam cada vez mais tempo validando o output gerado por máquina, decidindo quando confiar na IA e assumindo responsabilidade por bugs, qualidade e impactos downstream. Segundo o relatório 2026 do State of Engineering Excellence, da Herners, 31% do dia de um desenvolvedor já é consumido por esse tipo de trabalho, ligado à IA. Só que frameworks como o Dora e o tempo de ciclo, que é um cycle time, né, foram criados para medir fluxo, entrega e velocidade. Mas ele não mede o esforço cognitivo de revisar, explicar e corrigir código que parece pronto. Mais ainda, precisa de julgamento humano. O efeito prático é um gap de produtividade. A IA aumenta o output bruto e encurta o tempo dos ciclos. Mais de 81% dos líderes de engenharia dizem que o tempo de code review cresceu bastante depois da adoção dessas ferramentas. Para os devs, os maiores atritos são revisar código por acurácia, com 53%. Corrigir bugs sutis, com 52%, e explicar o código gerado por IA para colegas, com 48%. O detalhe incômodo é que só 38% das empresas medem o tempo gasto nessa validação. Também existe uma distância entre liderança e quem está no editor todo dia. 94% dos entrevistados concordam que dívida técnica, tempo de validação e também burnout ficam fora das métricas atuais, enquanto 54% dos devs temem que dados de produtividade com IA sejam usados contra eles em avaliações individuais. A saída sugerida é medir o overhead de debug e mudanças de contextos, olhar para a taxa de entrega em vez de volume de código, auditar frameworks, prever mais governança e reviews de segurança, e ainda criar guarda-reios claros de uso de dados. Muita informação aqui. Muita coisa pra gente falar. A gente já fez vídeo sobre dívida cognitiva. Se você não assistiu esse vídeo, tá sensacional. É importante você assistir. Vou fazer um parênteses aqui, não só assistir, como ler também os comentários, porque tiveram muitos outros assuntos que nós
abordamos ali, ou de forma um pouco mais simplificada no vídeo, e que o pessoal trouxe Vou nos botar um card comentários. aqui. Vou ver se a gente lembra de botar um card para esse vídeo, depois você já assiste, tá? É muito o que esse repórter está apresentando, essa parte. Primeiro que, obviamente, se a gente está utilizando IA, todos os gestores eles vão querer medir isso de alguma forma. Será que esse investimento ele é bom, é ruim, está dando certo ou não? Então, todas as métricas que inventam aí, tá tudo certo para medir. Só que estão esquecendo de medir essa outra parte, que é da revisão. Mas dá para criar uma skill ou um agente só para revisar. Tá, beleza. Eu sei que tem muita gente que está num fluxo aí de desenvolvimento que nem revisa mais código. Já joga os subagentes aí para fazer um monte de coisa, até a parte de revisão, de deploy, a pessoa vai tomar café e deixa tudo na mão da IA. Mas não tem jeito. Quando você precisa explicar o que foi feito, aí entra o tal da dívida cognitiva e você não entende. Quando você precisa explicar que 48% precisa explicar para o coleguinha o que o código da IA fez. Aí, muitas vezes as pessoas não sabem nem explicar como aquilo foi feito, o que você pediu e qual é o resultado. Imagina como você ter ele que chegou explicar. àquele resultado. Tudo bem. Mas dá para usar IA para explicar o código. Pois é. Mas dá para IA explicar um código que está mal feito, que às vezes está com um problema, ou que não cumpriu ali o requisito. Né? E eu acho que a IA vai te explicar o código, ok, ali o que foi feito, qual é a função. Se você, enquanto humano, não conseguir explicar a regra do negócio para o seu amigo, como é que ele vai entender se o código que está gerado, mesmo que explicado, está correto, está fazendo o que tem que ser feito? Então, não tem jeito. Aí que entra todo o lado do ser humano que tem que fazer essa revisão, né? E aí outra coisa, tirando IA, vamos tirar a IA aqui. Em que lugar se media burnout? Acho que nunca teve essa medida. Aí entrou IA, eu acredito realmente que o burnout esteja aumentando. A gente também já falou sobre estudos sobre isso. Sim. Mas ninguém colocou isso num medidor para saber. Não, é difícil até de se colocar isso no medidor. Até porque mesmo as pessoas que sofrem de burnout, às vezes não sabem ligar o que está acontecendo com o termo, né? Tem aquela linha tênue entre você achar, não, eu tô só cansado, preciso só descansar de umas férias, e você passar essa linha e virar no burnout. Então é uma discussão que tem que ser traga mesmo. Eu esqueci o nome do termo que nós abordamos no vídeo, é brain fry, obrigada. É esse mesmo. E que está ligado justamente a isso, a esse cansaço excessivo que os devs estão tendo, justamente porque é o tempo todo nessa revisão, nesse processo de pensamento muito crítico. Então, talvez o momento em que nós codificávamos era um momento um pouquinho mais tranquilo, que a gente tinha ali para, entre aspas, descansar um pouco. E agora a gente está num ritmo só de revisão e de constantes, ainda mais às vezes por agentes, você cria mais de uma linha de raciocínio, faz mais de uma coisa ao mesmo tempo, e isso está levando todo mundo a uma exaustão que é preocupante, né? Então, olha o final, Qual seria a saída? Medir para taxa de entrega em vez de volume de código. Cara, mas medir por volume de código já é algo completamente ultrapassado antes até de inteligência artificial. Tempo, né? Mas não meço com código, eu meço por token. É a mesma merda. Não vai fazer muita diferença. Aí entra aquela coisa, então, se você gasta $1.000 ou X mil dólares em tokens por mês, então você está sendo produtivo. Eu acho isso um grande mentira. Pode discordar completamente de mim, tá? Tem CEOs como o Jensen Huang, que é da NVIDIA, que já falou, se não está gastando pelo menos o salário dele, o engenheiro, em tokens, porque ele não está sendo um bom engenheiro. Eu discordo dessa métrica. Ok, tudo bem, a gente entende. Não, gastar 0 tokens também não. Também não. Mas gastar X% do teu salário anual em tokens para medir produtividade, eu acho não acho isso que seja realmente salutar. Uma boa métrica. Não é e nunca vai ser. Assim como medir quantidade de código gerado. Não dá para acreditar que a gente está voltando nisso. Pois é, parece que a gente está retrocedendo, né? Eu tive essa sensação. E você? Me diz aqui nos comentários, também tem essa sensação de retrocesso nesse sentido. De qualquer forma, o estudo é extremamente importante, porque a gente tem que ficar de olho, principalmente na saúde, né? De todos os devs e de como vai se desenrolar isso daqui para frente. E na nossa pesquisa salarial também tem essa informação, tá? Se você não participou ainda, participa. Tá fechando, esse mês vai fechar. Eu já prometi, não vai passar. Não vai passar, vamos fazer aí a divulgação do resultado. Mas, então aproveita, vai lá em pesquisa.códigofonte.com.br, preenche lá, tem essa informação também sobre saúde mental.
E o Linus Torvalds estava quietinho, né? Tava, né? Ele tava na paz. Mentira, devia ter tirado férias, né? Ele reclama sobre a sobrecarga na comunidade Linux. Antes de ler aqui, eu já digo, deve ter alguma coisa relacionada com a IA. Será? Difícil não ter. Mas aqui, mesmo de férias da última vez, ele reclamou, né? Então acho que esse não era o motivo dele estar quietinho. Talvez ele só não estava reclamando publicamente. Pode ser. O criador do Linux alertou em uma postagem sobre o estado do kernel que a enxurrada de relatórios de inteligência artificial tornou a lista confidencial de segurança quase totalmente ingerenciável. Ele criticou o volume de notificações redundantes causadas por pessoas que encontram as mesmas falhas e com as mesmas ferramentas automatizadas, gerando um retrabalho inútil que impede os relatores de enxergarem os avisos uns dos outros. Para conter o problema, ele determinou que bugs descobertos via IA sejam tratados como públicos por definição, orientando pesquisadores a ler a documentação e criar correções reais para agregar valor ao ecossistema. Olha o que está rolando. E quando a gente fala de Linux, a gente fala provavelmente do repositório padrão para utilização no open source. Então, todas as políticas ali que envolvem a contribuição dentro do Linux serve para muitas outras coisas. Dias depois, ao vivo no Open Source Summit, em um painel com o mantenedor Dick Rondell, o engenheiro expandiu o tema e admitiu viver uma relação de amor e ódio com a tecnologia. Mas ele tem direito. Torvalds revelou que nos últimos 6 meses as ferramentas geraram um aumento de 20% no volume de commits enviados nas 2 últimas versões do kernel, diminuindo a barreira de entrada para novos colaboradores. Acho que isso é bom, porque isso ele estava até reclamando, que tinham poucos colaboradores. O fluxo, contudo, provoca o esgotamento de equipes que cuidam de pequenos projetos. Ele alertou que fechar o código não resolve o cenário. Pô, óbvio, né? Ele é o pai do open source. Pois a IA ajuda a achar brechas em sistemas fechados, mas não auxilia em sua correção. Torvalds atacou promessas de marketing corporativo de que a IA escreve 99% do código, argumentando que os compiladores geram 100% das aplicações e que a inteligência artificial funciona apenas como um bom assistente que jamais substituirá o julgamento humano. Já joga no ventilador, lembrando que tem pouco tempo, se não me engano, um episódio atrás do compilado, a gente falou que a Linux Foundation já estava com o próprio repositório do Linux adotando políticas para o uso de inteligência artificial. A criação de IPRs, só que não tem jeito. As pessoas que estão utilizando inteligência artificial, até os colaboradores recorrentes, para encontrar brechas. E aí as mesmas brechas são abertas. Só que se você usa uma ferramenta de automação para abrir as brechas, aí tem um problema. Aí você abre as mesmas brechas várias vezes. Entendeu? Então eu acho que isso aqui que aumenta o trabalho, que já é um trabalho grande de colaboração. Muitas pessoas ali estão doando o seu tempo para fazer esse tipo de coisa e gasta o tempo à toa. E, quando gasta tempo à toa, o Torvalds, obviamente, ele vai reclamar. Ele vai ficar um bocado irritado. É uma equação difícil de se resolver, né? Porque foi o que ele falou. Ao mesmo tempo que colhe-se os benefícios da IA estar ajudando a encontrar essas vulnerabilidades e erros em diversos sistemas e pacotes, enfim, tudo. Tem esse problema dessa enxurrada de bugs encontrados e que realmente as equipes fica inviável de conseguir resolver. Então nós já vimos aqui vários projetos, tem até o de recompensa que simplesmente parou e que era já utilizado há muito tempo porque falou, olha, não tem como a gente ficar recompensando todo mundo que está encontrando brecha através de IA e acontece isso, as mesmas brechas, né? Esse é um problema recorrente, a gente vai continuar vendo isso em vários lugares. Só que a gente monitora o Linux especificamente porque é um projeto muito importante e é referência, como eu falei, para vários outros projetos open source. Então, o que se adota ali de política, e eles são muito criteriosos, provavelmente é o que vai ser adotado, ou deveria ser adotado aí por vários outros projetos, que são bem bagunçados. Tem lugares aí que são uma zona, realmente. Bora para mais uma aí da Microsoft. Ó. Ela anuncia ferramentas open source de agentes de IA. Todo mundo se rendeu no open source. A Microsoft também. A Microsoft liberou sob licença de código aberto 2 novas ferramentas focadas em operacionalizar a segurança e mitigar riscos em fluxos de trabalho agênticos baseados em grandes modelos de linguagem. O primeiro projeto do pacote é o Guardrail, uma biblioteca em Python projetada para atuar como uma camada intermediária de validação em tempo real entre agentes, as APIs de modelos e os sistemas operacionais locais. O ecossistema intercepta chamadas de execução e inspeciona saídas estruturadas para neutralizar ataques
de injeção de prompt indireta, desvios de alinhamento e tentativas de execução de código arbitrário não autorizado na máquina hospedeira. A arquitetura foi desenvolvida para barrar comportamentos imprevistos comuns em agentes autônomos que operam de forma contínua em ambientes de produção e possuem privilégios de leitura e modificação de arquivos do sistema. A segunda ferramenta apresentada pela companhia é o Agent Sim, que é um framework de simulação de ameaças projetado para simular ataques e rodar rotinas automatizadas de testes destrutivos. O motor cria simulações sintéticas que emulam o comportamento de agentes maliciosos reais operando dentro do pipeline de desenvolvimento, ajudando equipes de engenharia de software a mapear falhas lógicas e permissões excessivas no stack antes do deployment oficial. Ambas as plataformas elas trazem integração nativa com o Azure AI Studio e suporte extensível a ecossistemas populares do mercado, como o LangChain e o Semantic Kernel da própria Big Tech. O objetivo prático é transformar conceitos teóricos de segurança agêntica em processos de validação automatizados para desenvolvedores, reduzindo fricção na esteira de integração e entrega contínua. Ainda tem um pé atrás ali com agentes de IA e entrega contínua e deployment. Né? Rola um medo, rola. Eu sei que, mas quando tem testes ali rolando por trás, tudo fica tudo mais tranquilo. É verdade. É verdade porque se a gente faz alguma besteira sem usar IA e já tem ali o teste de cobertura tudo, e o deployment vai rodar de boa. Com IA acho que não é diferente, mas mesmo assim eu acho que ainda... O problema é, como aqui, né? É sempre eu sou meio bipolar com relação à IA, né? Porque tem essa vantagem de você ter o agente ali que está criando já todos os testes e tentando destruir ao máximo o que você fez. Então vai testar ao máximo. Mas ao mesmo tempo é ele que está criando o próprio teste. Então por isso que rola esse problema, né? Porque a gente já viu casos... Claro que as ferramentas estão evoluindo muito, mas de assistentes de código que criavam o teste para ele passar sempre. Então não resolve muito você ter um teste que não funciona de fato, né? Por isso é a nossa preocupação. Quando você tem essa gama de agentes especializados, cada um numa coisa, você tem zero de intervenção humana, seja para validar um teste, seja para verificar um deployment, seja para você checar, revisar um código, revisar um debug, fazer o debug, etc. Fica complexo de você fazer coisas complexas e que são importantes, né? São códigos, muitas vezes, que determinam ali as regras de negócio, como o negócio roda e tudo. Se tenta automatizar isso tudo, eu acho que fica muito complicado, fica inseguro de manter. E a gente está vendo isso com projetos grandes e projetos pequenos acontecendo, né? Então, por mais que várias das empresas, e a Microsoft também, estejam lançando mais ferramentas em torno de desenvolvimento agêntico, assim como o Google I.O., a gente vai falar daqui a pouco sobre isso também, a gente está vivendo, obviamente, a era dos agentes na IA, já começou ano passado, 2025, 2024 já começaram a falar disso. Aí 2025, isso, e esse ano acho que explodiu de vez. Verdade, nós tivemos também no Red Hat Summit, e você vê o OpenShift AI também trazendo muita coisa relacionada a gente. Então é uma realidade agora, né? Não tem mais como a gente fugir, goste você ou não. Não, é verdade. A gente tem que acostumar a trabalhar com isso, tanto para quem está desenvolvendo, e a gente, por exemplo, está aqui em Oxford, no evento da Hostinger, com várias pessoas, vários profissionais diferentes áreas, e mesmo quando que não tem nada a ver com o desenvolvimento, e mesmo quando a gente vai conversar sobre como é que você está usando a inteligência artificial, a pessoa está assim, eu não entendo de programação, mas eu uso Cloud Code, eu tenho OpenClaw, eu tenho os meus agentes, eu tenho os meus assistentes. O N8N, então são termos que são técnicos, mas que viraram extremamente comuns para quem trabalha com qualquer tipo de negócio, né? Pois é. E aí a gente percebe que a gente, como tem uma preocupação diferente, né, pela visão técnica da segurança, da escalabilidade, e de simplesmente não apoiar um negócio em algo, como a gente falou lá na primeira notícia, que pode ser simplesmente um castelo de cartas. Simplesmente, se você está rodando lá um projeto grande debaixo do OpenClaw e a integração é com, sei lá, com o WhatsApp. Se o WhatsApp bloquear teu número agora, o que acontece? Você perde suas vendas? Teu negócio para? E qual é o backup disso? Tudo isso tem que ser bem pensado,
pelas pessoas que também não são técnicas e utilizam essas ferramentas, né? Não tem jeito, a gente está vivendo esse momento agêntico da IA e isso abre portas para muitas pessoas que não são técnicas, e isso eu acho que é um dos objetivos, né? Uhum. As empresas estão desenvolvendo isso, querem mais pessoas ali utilizando o produto delas, né? E a gente está aqui como um papel para alertar isso também, para alertar sobre quais são os problemas técnicos que podem ocorrer nesse tipo de abordagem. Google I.O. aconteceu agora essa última semana e adivinha o que? Ele trouxe novidades para desenvolvimento com a gente. Ó. Olha lá, o Google apresentou na abertura do I.O. 2026 o Gemini 3.5 Flash. Se você não sabe o que aconteceu aí, se você utiliza ferramentas do Google e não estava sabendo do Google I.O., provavelmente você soube, porque ela trocou um monte de ícone. Visualmente você descobriu. O Gemini está coloridão agora, está fazendo outras coisas. Então, e lançou o Gemini 3.5 Flash, que é o novo modelo padrão do modo IA na busca mundial. Então, quando você faz a sua busca e você tinha ali o Aquele Google já resuminho e faz com que você não clique em lugar nenhum, pois é o Gemini 3.5 agora, Flash, que está te respondendo. Para o desespero dos criadores de conteúdo. O motor supera o Gemini 3.1 Pro em benchmarks de codificação e tarefas agênticas complexas, operando com baixa latência. Para potencializar essa arquitetura, a empresa unificou seus esforços no Antigravity, que é uma plataforma todo mundo já conhece aqui, né? Nós somos desenvolvedores, que é uma plataforma de desenvolvimento integrada que substitui o open source Gemini CLI a partir de 18 de junho. Então, o Gemini CLI vai embora. Está com seus dias contados. O novo ecossistema introduz o Antigravity 2.0 em formato de aplicativo desktop. Eu até tenho instalado ele aqui, deixa eu ver. Tem. Com foco em automação e segundo plano e gerenciamento de tarefas assíncronas. Desenvolvedores ganham acesso ao Manage Agents na API do Gemini, permitindo provisionar agentes Linux isolados via chamada única para execução de código e navegação na web sob diretrizes estruturadas em arquivos Markdown. Então, praticamente o que o Cloud Code está fazendo aí também. Outro marco técnico do evento foi a expansão do Google AI Studio, que agora permite a criação agêntica nativa de aplicativos Android baseados em prompts, disponibilizando emulação no navegador e deploy imediato para o trilho de testes internos do Google Play Console. Na camada de consumo e mídia, a Big Tech lançou o Gemini Omni Flash, modelo multimodal que transforma comandos simples de texto em geração de vídeo, combinando imagem, áudio e escrita para criar e editar cenas altamente realistas, de 10 segundos com movimentos mais naturais e que respeitam a gravidade e as leis da física. Que bom, né? Por fim, a tradicional caixa de pesquisa da Home do buscador recebeu sua maior atualização em 25 anos, expandindo-se dinamicamente para aceitar múltiplos formatos de entrada e suportar agentes de informação contínuos. Isso aqui é importantíssimo aí para os usuários do Google, realmente. Mas o Google nunca teve, apesar de ter aquela carinha da logo, da caixa e do botãozinho, aquilo nunca ficou estático por muito tempo. Sempre teve alguma coisinha a mais ali. Tinha aquele I'm Lucky, depois começar a aparecer. Hoje, você entra no Chrome, por exemplo, já te mostra notícias. Então, aquilo ali sempre teve mudança. Acho que eles nunca tiveram problema em modificar aquilo. Não, mas é bom, eles sabem trabalhar ali, porque ele muda de uma forma que você quase não percebe. São mudanças sutis, então não espanta quem está habituado, não rejeita, né? Agora, não foi só isso que aconteceu no Google I.O., a gente fez um resumo aqui falando de modelos, SDK, Antigravity, isso aqui, mas obviamente eles têm muitos lançamentos lá, para a gente poder cobrir isso tudo aqui no compilado, provavelmente teria que fazer um episódio. Compilado único, só para ele. Como a Vanessa falou na outra notícia, nós estivemos lá no Red Hat Summit e foi também, assim, muita coisa, tem muitos cases. Se você acompanhou a gente no código-fonte, a gente lançou alguns videozinhos em shorts. A gente até disse que ia fazer cobertura pelo compilado, mas a gente acabou lançando lá no código-fonte mesmo. No Instagram também. E eu vou te falar, a gente produziu muito material, só que a gente ainda não soltou, tá? Então a gente vai precisar soltar aos pouquinhos. E se lá teve tanto lançamento, foi um evento assim impressionante. Imenso. O Google I.O. também vai estar ali. É gigante. No mesmo patamar, né? E mesmo no Red Hat Summit, nós estávamos lá,
De vez em quando eu brinco que a gente divide para conquistar, então um ia assistir uma palestra, o outro ia assistir outra, e mesmo assim não tem como cobrir tudo, porque são dezenas de salas e de lançamentos e tudo acontecendo ao mesmo tempo. No Google I.O. é o mesmo princípio, então precisaria realmente de um episódio único para a gente explorar NVIDIA mais, GTC, né? Que a gente também Também acompanhou, faz a cobertura. você abre o site do evento, que tem mais de 1000 palestras ali acontecendo durante o evento todo. Como é que você consegue? É humanamente impossível cobrir tudo. Então a gente tem que escolher todos esses eventos, a gente escolhe aquilo que mais tem Chama relação atenção, ali, que a gente curte, que a gente acha que vocês vão curtir, e aí a gente traz. Então o Google I.O. também é algo que a gente vai ter que estudar mais, porque a gente passou aí os últimos 15 dias viajando aí para Atlanta, Estados Unidos, agora aqui para Europa, então a gente também não conseguiu acompanhar tudo, né? Mas com certeza algumas dessas atualizações, desses lançamentos, a gente vai acabar falando sobre isso. Tanto E vai acabar se desdobrando em vídeos, até no código-fonte. Então a gente aproveita, se você conseguiu acompanhar mais do que a gente, sugere aqui nos comentários o assunto que você acha que a gente não pode deixar de falar e não pode deixar de explorar um pouco mais a fundo. E tudo isso só foi possível porque nós fomos convidados pela Hostinger para vir até aqui para participar do Hostinger Connect, que foi um evento maravilhoso, nesse caso aqui ainda está sendo, né? Quando você assistir, ele já vai ter sido. Mas é um evento incrível que eles promovem porque eles trazem os principais parceiros do Brasil para se reunir aqui. A gente conversa com parceiros de outras áreas, então é um aprendizado, é um mastermind, assim, algo realmente fora do comum que eles fazem pra gente, né? Não, e dessa oportunidade de a gente viver experiências legais pra caramba. Visitamos vários pontos de Oxford, oportunidade de a gente fomos a Londres também, mas aqui em Oxford, onde aconteceu o evento, para Vanessa principalmente, porque ela é fã de Harry Potter, a gente fez um tour aqui em vários lugares que foram inspirados e até foram filmados também os filmes do Harry Potter, e realmente é incrível, assim. Pois é inesquecível em todos os sentidos, né? Pelo aprendizado que nós tivemos enquanto profissionais e também pessoalmente. Então eu vou deixar aqui meu agradecimento para lá de especial. Vou falar em nome de duas pessoas que são os nossos contatos extremamente próximos ali na Hostinger, que é a Roberta e o Rafael. Então um beijo grande para vocês, muito obrigado por mais essa oportunidade. É um prazer imenso ter essa parceria, porque além de tudo isso que a gente vive aqui, a gente sabe que é um produto que a gente, assim, traz para vocês que nos acompanham de olhos fechados, porque a gente sabe da qualidade que eles têm no atendimento, do cuidado, nós utilizamos ali nos projetos, então a gente tem a garantia de que é um bom produto para que vocês utilizem também. Então isso pra gente também é fundamental, né? Eles se preocupam muito com a qualidade dos produtos, e toda vez que a gente vê algo que a gente fala assim, poxa, será que isso aqui pode melhorar? Eles implementam também, então eles escutam bastante os próprios criadores, tá? Em relação à implementação de novos recursos e facilitação. E às vezes a gente tem ali um acesso meio que antecipado a algumas ferramentas que estão sendo lançadas, então é justamente o momento que a gente consegue dar todo o feedback e que eles dão a maior atenção e realmente fazem essa implementação, né? Então isso é incrível pra gente, né? Parabéns à Hostinger e muito obrigado por proporcionar essa experiência pra gente. Só pra você ter noção, eles fizeram, né, uma premiação aqui, e o jantar com a premiação foi exatamente no local onde foi filmado Harry Potter. Era o hospital, né? A enfermaria. A enfermaria. Então, se você assistiu lá o filme 1 do Harry Potter, que ele vai pra enfermaria, foi exatamente lá que nós estivemos, no nosso jantar de premiação, gente. Olha, pra quem é fã de Harry Potter, que coisa maravilhosa. Olha só que legal, a gente vem aqui para Londres, mas a gente encontra quem segue a gente, quem também cria conteúdo. E o mais legal é que eles têm aqui uma comunidade de desenvolvedores brasileiros aqui em Londres, na Inglaterra, enfim. A comunidade surgiu num pub, um happy hour que a gente fez. Então foi muito legal porque a gente tentou reunir toda a galera do mundo tech. Então pessoal de DevOps, pessoal front-end, back-end, UX, todo o pessoal que trabalha na área tech reunido num lugar só. Então dali surgiu o Encontro Tech UK. Murilo, como é que foi essa jornada? Como é que você, do nada, mentira, né? Tem toda uma carreira em volta. Mas como você veio parar aqui? Cara, na verdade, posso até falar que foi do nada, porque eu não tava pensando em morar aqui, eu tava no Brasil, enfim, fiz curso técnico, me formei no Brasil, trabalhava com programação lá no Brasil e tudo mais. E aí, eu sempre quis fazer intercâmbio, nunca tive a oportunidade de fazer intercâmbio, e eu sempre quis falar inglês também, não fiz inglês no Brasil, estudei em escola pública e tudo mais, gente.
a malha aprende o verbo to be quando o professor vai pra escola, né? Quem estuda em escola pública sabe. E aí chegou uma hora que minha tia foi pra Itália fazer o documento italiano, e aí eu descobri que minha família era italiana e que tinha essa possibilidade de pegar o documento e ir morar pra algum país na Europa que falasse inglês. Aí eu pesquisei que país da Europa que fala inglês, eu falei, pô, tem Inglaterra. Eu tinha planos para vir, né, em um outro ano, no caso, em 2021, porque eu estava me formando, estudando análise e desenvolvimento de sistemas no Brasil. Eu estava me programando para ir no outro ano, quando eu me formasse. Aí eu vim para cá com um mês só de salário para pagar o aluguel, para conseguir se virar e conseguir uma oportunidade de trabalho. Eu já trabalhava no Brasil como programador, falei, então, eu vou programar. Foi onde eu comecei o freelance. Eu nunca tive essa síndrome do impostor que o brasileiro não era bom, mas depois que eu vim pra cá eu melhorei mais ainda. A gente conhece diversas pessoas aqui que são head, tipo, cara, Spotify, Meta, grandes empresas, tudo brasileiro. Então a gente é muito bem visto, tipo, no mercado. Faculdade sempre vai valer a pena fazer, essa é a minha opinião. Só que assim, sempre se mantém atualizado, assistindo o código-fonte, a gente também seguindo a gente também, no caso, nos nossos canais. Nesse clima de festa, a gente passa pro nosso sorteio. Hoje vai ser uma Nimbus 2000. Só entendidos entenderão. Pô, podia ter o cachecolzinho, né? Olha, que legal, né? Não, da poxa, não Sonserina, comprei nem pra mim. do código-fonte, Sonserina. Ah, não, eu queria da Grifinória, Gabriel. Já quero Sonserina. Lufa-lufa. Só pra ser diferente. Mas então, de qualquer forma, estamos longe, mas a gente entrega aí pra você, tá? Uhum. Não tem problema. E dessa vez, como é um episódio especial, a gente fazer um combo aí de sorteio. Vamos sortear uma camiseta do Código-Fonte, mais um café também do Código-Fonte, tá? Então, não será um chá, embora estejamos aqui no Reino Unido, mas você vai receber o nosso café, que é maravilhoso, tá? Exato. E vamos pegar aqui os comentários, ó lá, do último episódio. Você já sabe como é que participa, né? Basta comentar no episódio completo do Código-Fonte, É esse aqui. do compilado no YouTube. Esse aqui que você tá assistindo, eu acho, né? Mas vai que tá no Spotify, aí não adianta, Gabriel. Ah, não, vem Então, pro YouTube, tem que tá? ser no YouTube. É. Então vamos ver quem vai levar. E quem ganhou foi o S. Diego GM. Ele comentou, olha, episódio show, hashtag vem camisa, hashtag vem café, hashtag vem boné, hashtag sec. Então ele quer o episódio. Ó, o episódio Vanessa. aí, olha só, me Aí. sentindo pressionada agora. Tá vendo? Bom, vou entrar em contato com você pelos próprios comentários. Manda suas informações para sorteio@códigofonte.com.br e não esquece do tamanho da camiseta. Exato. E olha só, ele botou vem camiseta e vem café. E ele Olha, foi sorteado exatamente no episódio que a gente juntou os dois, tá? Então, o Gabriel doido para falar aí o hashtag SEC, olha, semana que vem. Mentira. semana que vem. Não, mas eu digo o seguinte, se você ainda não provou o nosso café, nós trouxemos até o nosso copinho Nosso copinho aqui. é trazer o café, nós não trouxemos. Não, mas a gente tomou café antes. Sim. Vai lá em café.códigofonte.com.br, compra o seu café. Você vai tomar exatamente o café que a gente toma todo dia. E eu te garanto que você não vai se arrepender. É o melhor café que você vai tomar na sua vida. Que episódio pra lá de especial pra mim e pro Gabriel, completamente inesquecível, não é não? Com certeza. Foram dias incríveis aqui em Londres e também em Oxford. Queria agradecer demais aí o Eduardo e o Murilo por ter participado e ter contribuído com a gente também, mostrando um pouco como funciona a dinâmica do mercado aqui na Inglaterra, no Reino Unido. E aí eu quero saber de você aí, deixando aqui nos comentários, qual é o próximo país que você quer que a gente grave o compilado? Porque a gente tá ficando mal acostumado agora, né? Fiquei mal acostumado, mas você diz qual é o país, aproveita também manda passagem, tá? Porque senão não dá. Então pra gente foi fantástico, uma experiência incrível que nós tivemos, conseguindo trocar ali com os nossos companheiros, conhecemos Dio e Luana, que a gente não conhecia ainda pessoalmente, vimos grandes pessoas, grandes amigos que a gente já tinha visto no ano passado aqui novamente. Então, muito obrigada especialmente ao Rafael e à Roberta, um beijo grande para vocês, muito sucesso e muito obrigada por terem proporcionado mais uma vez esse encontro incrível com a gente. E até o próximo episódio. Tchau, tchau.